Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós tivemos aqui umas dificuldades técnicas de início, mas que já foram sanadas, né? Que já foram resolvidas. Então, nós poderemos fazer a live de hoje, tá bom? Eu quero começar primeiro agradecendo a você que está aí com a gente, que vai assistir a live ao vivo, ou então que você que vai assistir a live posteriormente, e você que também vai vê-la no YouTube. É exatamente isso que eu gostaria de fazer o pedido. Nossa igreja, ela também tem um canal no YouTube chamado Tabernáculo da Paz. E nós estamos apenas com 250 inscrições por enquanto. Nós precisamos chegar até 1000 inscrições para podermos fazer as transmissões dos cultos, incluindo também a plataforma do YouTube. Então, eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse indo lá na página do Tabernáculo, no canal do Tabernáculo no YouTube, e fazendo a sua inscrição. Pode fazer você, o seu filho, sua filha, toda a família pode participar, né? E se você tiver interesse de saber quando nós estaremos enviando vídeos novos, você vai clicar lá no sininho, tá bom? Enquanto isso, nós estamos aqui pela página do Facebook mesmo, o Tabernáculo da Paz, e às quartas-feiras agora nós estaremos mudando o feitio dessa transmissão. Ao invés de transformá-la em um culto, como nós já habitualmente fazemos aos domingos, nós iremos fazer apenas um estudo bíblico. E o estudo bíblico proposto por mim, para compartilhar com você que vai nos assistir por esses dias, está baseado exatamente em os 10 mandamentos. O que isso tem a ver com a gente? Se isso tem validade ainda? Por que os 10 mandamentos foram escritos? Qual é a importância dele atualmente para a igreja, para Israel, para todas as nações? Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas têm dificuldades. E creio que também as novas gerações precisam ser apresentadas também a esses textos clássicos da Bíblia, palavras que permeiam toda a vida de uma revelação bíblica que vai lá do comecinho até Apocalipse. Toda ela passa por aquilo que nós conhecemos como lei, como os judeus chamam de a Torá. Então, eu quero te convidar a fazer esse estudo comigo. Serão várias quartas-feiras. Espero que você possa ser grandemente abençoado, né, fortalecido na sua fé, cutucado talvez nas suas curiosidades, né? Alguma coisa possa aparecer aí de interessante, e qualquer dúvida que o irmão tiver, você pode me enviar um e-mail aí, ou então uma mensagem pelo próprio Facebook da igreja, e na medida do possível, assim que nós tivermos condições, certamente eu irei responder para você, tá bom? Eu quero te convidar para fazer uma oração, e a gente começa então aqui o nosso estudo dessa noite, tá bom? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste lugar consagrado ao Teu nome para transmitir para os nossos irmãos e amigos através desta live a palavra de Deus. Que essa transmissão abençoe, enriqueça, fortaleça a vida e a fé de cada pessoa que está participando agora na transmissão ao vivo e até mesmo o meu irmão, minha irmã, que vai assistir posteriormente a esse estudo. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade e que a tua palavra transborde em nossos corações e em nossas mentes. Oramos assim, Pai, crendo, confiando e esperando apenas no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Na semana passada eu fiz a leitura com vocês do Êxodo capítulo 19, versículos 1 até o versículo de número 9. Hoje eu quero fazer a leitura do mesmo Êxodo 19, só que a partir do versículo 10 até o 25, tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus. É estudo bíblico, então não tem como não ler a Bíblia, tá certo? Não é uma pregação, não é um culto. Então aqui a gente pode debruçar um pouco mais de tempo no estudo propriamente dito da palavra. Diz assim, Êxodo 19, versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai
à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declara-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vamos lá, meus irmãos. Lembrando que semana passada eu estava explicando para vocês que não era muito simples compreender a leitura bíblica sobre a saída do povo do Egito, a saída do povo de Israel do Egito, para entrar numa terra prometida. Isso parece uma coisa muito simplória quando nós estamos explicando, talvez em um culto, em uma pregação. Essa abordagem pode ser até compreendida. Mas se você for levar a investigar com mais cautela e mais calma, você perceberá que há muito mais coisas envolvidas do que parece. Então eu estava comentando com vocês na semana passada, por exemplo, que Israel estava saindo do Egito fisicamente, mas não estava saindo nem mental, nem emocional e nem espiritualmente. Eles estavam atrelados àquela realidade porque lá eles ficaram habitando por 430 anos. Então imagina, o irmão, como é que você vai se livrar de uma influência cultural tão pesada quanto esta, simplesmente numa noite de Páscoa, simplesmente quando você pega todas as suas coisas, a sua roupa, a sua mochila, os seus lençóis, as suas panelas, e coloca tudo nos jumentinhos e começa a correr. Você não vai se livrar disso, mesmo que o povo tenha atravessado o Mar Vermelho e visto toda aquela maravilha de Deus operando, a mentalidade, a emoção e o espiritual desse povo ainda tinha muito a ver, demasiadamente a ver com o Egito. Por isso, então, nós estamos aqui em um momento em que Êxodo 19 começa a nos apresentar a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai. Esse monte é absolutamente importantíssimo na compreensão da leitura da Bíblia. Toda pessoa que quer entender a Bíblia, ele também precisará certamente fazer um estudo, ou um pequeno estudo, um esboço, sobre o que Deus fez ao povo de Israel através dos montes, dos locais onde o Senhor se manifestou e os conduziu a uma batalha, a uma reflexão ou uma aliança. O que nós lemos hoje aqui é Deus querendo mostrar, primeiro para o próprio Moisés, de que o que estava acontecendo naquele momento, na caminhada pelo deserto, era um propósito divino, era a ação poderosa, majestosa, maravilhosa, incomparável de Deus.
Deus continuava sendo o Senhor de todo aquele processo, de todo aquele livramento, de todo aquele caminhar para a liberdade. Lembrando que, no Egito, o Israel era apenas um povo. Na saída do Egito em direção a Canaã, Israel está em um processo de transformar-se em uma nação. Ou seja, eles estariam com a necessidade de gerarem um governo, uma constituição, algo que pudesse basear e fundamentar a existência deles agora como nação, e não mais como um povo. O povo ele é caracterizado por língua e cultura, com alimentos, mas a nação ela tem uma expansão maior, porque ela terá território, terá não apenas uma cultura, não apenas uma alimentação, não apenas um idioma, mas ela terá suas normas, suas regras, seus estatutos. E então Deus conduz o povo para perto do Monte Sinai e ele faz assim algo maravilhoso. Ele diz: Moisés, olha só, eu quero que você se distancie do povo, você vai subir o Monte Sinai, você vai ensinar esse pessoal a viver uma vida de consagração. Então eles se consagrarão, eles se prepararão, não poderão se achegar àquele monte, porque eu quero que você se aproxime de mim, que você esteja lá. É bom lembrar que Moisés, ele não era um líder unânime. Se você for fazer uma leitura bem rapidinha aí de Êxodo anteriormente, você vai ver que houve dificuldades de Moisés, porque as pessoas às vezes olharam e disseram: quem é esse camarada? Quem ele é? De repente até no grupo pode ter dito assim: mas ele não é o fugitivo, não é aquele que nos largou na mão? E no próprio decorrer da história, posteriormente a esse evento do Monte Sinai, você vai ver que Moisés continuará sofrendo de uma incompreensão por parte de algumas pessoas do povo. E isso acabou gerando tragédias no meio da nação de Israel, porque eles estavam com enormes dificuldades de compreender que tudo aquilo era um processo de libertação de Deus e que dentro desse processo de libertação, Deus estaria colocando as coisas em ordem. Para você ter uma noção de como isso aqui era grave, quando Moisés, você que conhece mais a Bíblia já há mais tempo, você deve lembrar, eu vou citar para você 2 textos, eu não vou ler, mas vou citar para você 2 textos. O texto de Êxodo capítulo 32 e o texto de 1 Reis capítulo 12. Nesses 2 textos, de Êxodo 32 e de 1 Reis 12, o que aconteceu aí, pastor? Nós temos eventos de atitudes idolátricas no meio do povo de Deus, no meio de Israel. O primeiro, que foi Êxodo 32, você deve lembrar muito bem. Moisés está no monte, quando ele desce com as tábuas da lei, o que ele vê? Ele vê um ato de festividade idólatra. O povo havia se reunido e tinha forçado uma barra para Arão, como irmão de Moisés, assumir o papel sacerdotal do povo naquele momento, e aí eles então entregaram voluntariamente os seus brincos, suas pulseiras e as coisas de ouro que eles conseguiram recolher do Egito, e ele então fundiu, derreteu aquele ouro, e o que Arão faz? Arão cria um bezerro de ouro. Essa mesma desgraça espiritual aconteceu em 1 Reis 12, quando há uma cisão, quando há a ruptura governamental. Israel até então era uma nação, era um reinado único, onde teve Saul, posteriormente Davi e depois Salomão. O filho de Salomão chamava-se Roboão, e ele tomou conselhos com os mais jovens e decidiu impor uma carga de tributos mais pesada ainda sobre a população. Já havia no meio do povo uma certa inconformidade. E um elemento chamado Jeroboão, então, ele se aproveita dessa insatisfação popular e ele começa a inflar o coração do povo para que se levantassem uma rebelião contra Roboão, que era o rei naquela época. Ali acontece a cisão. E para que o povo de Israel que ficou com ele, as 10 tribos que ficaram com ele, diferente de Benjamim e Judá que ficaram juntas, ele faz o quê? Ele simplesmente estabelece em Betel e Dan
locais de adoração, locais de glorificação do Deus do Israel do norte. E o que este homem faz, o que Jeroboão faz, o primeiro rei do reinado do norte faz, ele estabelece bezerros de ouro na mesma forma que Arão. O que é isso, pastor? O que significa isso? Isto ainda é uma memória emocional da população de Israel que havia saído dali, lembrando-se do quê? Dos deuses do Egito, daqueles deuses que haviam ficado lá. Semana passada eu falei para vocês que as 10 pragas, elas representaram uma batalha espiritual. Não era apenas um ato que movesse uma situação ambiental, meio ambientes ou coisas do tipo. Não, havia um propósito espiritual de guerra. Era Deus Yahvé promovendo uma guerra declarada contra divindades egípcias. Então, eu vou dizer para o irmão aqui, resumidamente, como é que foi. Só para você conseguir, de repente, calcular melhor essa proporção. Por quê? Porque não vai adiantar eu chegar lá nos 10 mandamentos e fazer uma leitura dos 10 mandamentos. Ah, que bonitinho, são 4 leis que se relacionam a Deus e 6 que se relacionam ao próximo. Não é simples, não foi um ato simples. Não é um negócio de simplesmente subir uma montanha e se escrever um texto. Tem todo um contexto por trás disso, tem toda uma razão por trás disso, e a gente precisa entender isso. Para você ter uma ideia, vou fazer a leitura aqui para você. As 10 pragas. A primeira delas foi o ataque de Deus transformando as águas em sangue. Esse texto está em Êxodo 7, capítulo 7, versículos 14 ao 25. Quem era o Deus afrontado ali pelo Deus Yahvé? Se chamava Rapi, ou Api. Esse Deus era a idolatria que os egípcios davam ao Nilo, o rio Nilo, o gigantesco, poderoso, majestoso rio Nilo. Então, os egípcios adoravam o Nilo. E o que Deus faz? Deus faz com que as águas do Nilo, que fazia com que a vida daquela nação existisse, que a economia daquele povo existisse, se transformasse em sangue. O segundo foram as pragas das rãs. Esse texto está em Êxodo 8, de 1 a 15. Qual é o Deus atacado ali? É o Deus chamado Recht. Este Deus Recht, na verdade, é uma deusa. É a chamada deusa da fertilidade. E para os egípcios, esta deusa da fertilidade, veja você, tinha a cabeça de uma rã. Então, qualquer um de vocês sabe que um país, uma nação, ela precisa ser fértil, ela precisa multiplicar-se, tanto populacionalmente como em sua produtividade, para que seja uma nação pujante, forte, com autoridade. E eles adoravam uma rã. O que Deus faz? Deus os transborda de rãs. O Deus os ataca na sua fé. A terceira praga foi a praga dos piolhos, que está em Êxodo 8, de 16 a 19. Esse Deus se chama Deus Jebe, era o Deus da terra, era o Deus terra. Então, aquelas pestes todas, imagina, meus irmãos, a quantidade de piolho que brotou da terra e que atacou e atingiu aqueles cidadãos. Isso tudo vai fazendo com que a fé, as convicções espirituais daquele povo fossem abaladas. Era Deus de Israel mostrando aos egípcios que o Deus de verdade era o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos. A quarta praga foi a das moscas. Está em Êxodo 8, 20 a 32. Era chamado Deus Kefri. Este Deus, ele era caracterizado por um escaravelho, como se fosse uma mosca grande, um besouro grande. Deus, então, os transborda de moscas para fazer o quê? Comam, voem por dentro das suas roupas, da sua casa, não tenha lugar livre. Ou seja, Deus estava simplesmente massacrando aquele povo com a sua própria idolatria. A quinta praga foi a peste animal, que está em Êxodo 9, de 1 a 7. E qual foi o Deus que estava sendo afrontado pelo Deus de Israel? O Deus Apis, o touro sagrado. Este rapazinho aqui, o Apis, era aquele que foi, então, usado como base, lamentavelmente, por Arão e por
Jeroboão. Percebe como eles saíram fisicamente, saíram da terra corporalmente, mas mental, emocional e espiritualmente eles estavam atrelados àquela terra. A sexta foram as úlceras, as feridas. Capítulo 9, versículos de 8 a 12. Foi o deus Sutak. E esse deus, a ele era oferecido as cinzas dos mortos. Então Deus fez com que aquela turma toda ficasse toda purulenta, cheia de feridas, como alguém que vai morrer. E era então um ataque a essa divindade que se alegrava, que se utilizava da morte dos seus, digamos, adoradores. A sétima praga, a Bíblia Antiga chama de saraivada, mas as traduções atuais chamam de chuva de pedras. E essa chuva de pedras está em Êxodo 9, versículos 13 a 35, era o deus Shu. Este era o deus que, segundo os egípcios, controlava o tempo. Ele era um deus do clima. E Deus faz o quê? Bom, então vamos lá, quem é que vai controlar agora a pedrada que vem do céu? E aí você sabe muito bem o que aconteceu. O oitavo foi a praga dos gafanhotos, que está em Êxodo 10, versículos de 1 a 20. Esse é o deus chamado Serápia. E quem era o deus Serápia, irmãos? Era o deus que protegia o Egito do ataque dos gafanhotos. Ou seja, Deus Yahvé transbordou o Egito de gafanhotos e diz: onde está a Serápia? Onde estão os seus deuses? O nono foram as trevas. Êxodo 10, 21 a 29, o deus Ra. Esse era o deus Sol, o deus da luminosidade. Virou trevas, ficou escuro. Não havia onde haver visibilidade, porque, segundo a Bíblia, as trevas eram densas, que parecia que poderiam ser, inclusive, tocadas. Era Deus desmontando a autoridade do deus Ra. Até que Deus chega no primogênito. Êxodo 11, capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, versículo 36. Quem era este camarada? Era o faraó. Deus faraó, ele era homem, mas ele era considerado pelo povo egípcio como uma divindade. Então, irmãos, perceba o pano de fundo complicado que Moisés tinha que administrar. Então, nesse texto que eu li com vocês agora, de Êxodo 19, o que Deus está dizendo para eles? Olha só, nós vamos fazer o seguinte: eu quero que o povo veja que eu sou Deus e que escolhi a você como líder. E como é que eu vou fazer isso? Isso se chama teofania. São as manifestações graciosas, sobrenaturais da divindade hebraica, de Deus Yahvé. A teofania, Deus manifestando-se aos olhos dos homens. E aí o que você viu? Vai ao povo, consagra o povo, aquela coisa toda, não sei o quê. Verso 16, olha, Êxodo 19, verso 16. Só relembrando. Isso é Deus, né? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Olha bem, Deus lhe respondeu. O povo estava ouvindo, vendo, percebendo, participando de toda aquela manifestação extraordinária da pessoa de Deus ali no Monte Sinai com Moisés. E o que era que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando ao povo temor. Para nós ocidentais,
do século 20 e 21, ao olharmos um texto desse, dá a impressão de que Deus é alguém bravio, alguém mal resolvido, está cheio de nervosismo, cheio de raiva, e aí ele quer fazer uma bagunça para dizer que não, irmão, raciocina, não com a mentalidade atual, não com a cabeça de alguém que tem a cultura atual, mas tenta entrar na cabeça daqueles homens há mais de 3.000 anos atrás. As pessoas, elas estavam acostumadas a obedecerem apenas aquilo que lhes dava medo. E o que Deus estava ensinando àquele povo é o seguinte: o temor de Deus precisa vir acompanhado do tremor. Você precisa saber que o Deus de Israel não é um Deus qualquer. E há um detalhe muitíssimo interessante e importante. Você que está estudando a Bíblia comigo, você precisa se lembrar disso. Na época antiga, do Antigo Testamento, havia uma crença em todas as nações de que o Deus que eles adoravam, o Deus que eles serviam, era um Deus local, ou no máximo um Deus regional. Ou seja, era um Deus que agia em um ambiente territorial. Ele tinha poder numa circunscrição, mas que ao sair daquela circunscrição, aquele Deus já não exercia mais o seu poder. Então, por isso tinha o Deus dos egípcios, tinha o Deus dos macedônios, o Deus dos mesopotâmicos, o Deus dos gregos, o Deus dos romanos, o Deus dos medo-persas. Então, para cada uma dessas nações, o Deus dos hititas, dos amorreus, eles tinham na cabeça a ideia de que o Deus deles era um Deus particular, era quase que um Deus privativo, era um Deus que só falava com aquele pessoal, só agia com aquele pessoal, só tinha relacionamento com aquele pessoal. E o que Deus está mostrando agora? Vocês não estão no Egito mais. Vocês viram a manifestação do meu poder, da minha glória. Eu agi no Egito, eu abri o Mar Vermelho, e vocês estão em pleno deserto, próximo ao Sinai, e eu, Yahvé, continuo sendo Deus. Sabe o eu sou, o que falou com Moisés lá no deserto de Midian? Pois é, o deserto de Midian era longe. Fica lá na Península Arábica, bem ao sul do deserto da Arábia. Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era um Deus que se mostrava o Senhor Criador de todas as coisas. Ele não tinha limites, ele não tinha circunscrição, ele simplesmente é Deus, o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas pertencem a Ele, todas as terras pertencem a Ele, todo o poder e autoridade pertencem a Ele. Então, o Monte Sinai é uma região no deserto. Eles estavam passando em direção à Terra Prometida. Então, ali não era mais o Egito. Então, o que Deus está mostrando? Olha bem, aquelas manifestações sobrenaturais de poder e tremor que causei aos egípcios, eu quero que vocês também tenham por mim. Veja bem, eles tinham a cultura de entender que havia divindades egípcias. Mas você diz, mas pastor, eu não estou entendendo. Como é que o povo de Israel tinha uma cultura politeísta ainda que acreditasse em Deus? Veja bem, eu não estou dizendo que Israel era um povo de cultura politeísta. Eu estou dizendo que eles estavam debaixo da influência de uma nação com cultura politeísta. O que quer dizer que, bem provavelmente, uma grande parcela daquela população havia se esquecido do Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando-se que são 400 anos que esse povo havia ficado lá, depois que se levantou um faraó que não conhecia José. Então este cara ficou com medo do crescimento exponencial de Israel e impôs uma sobrecarga a essas pessoas. Imagina então as gerações que nasceram daqueles meninos e meninas que de repente devem ter pensado, mas como é que eu vou acreditar
que Deus, o Deus do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, é poderoso, se o que eu estou vendo aqui é que eu estou escravo nas mãos dos egípcios? Você está entendendo? Então Deus chega e fala, vamos lá. E aí o que Deus usa? Deus usa coisas que são visíveis, sobrenaturais, mas visíveis. Por que sobrenaturais? Porque, meu irmãozinho, pensa comigo bem. Só se Moisés tivesse um Google na época para procurar o clima, e vai chover, vai ventar, e vai ter raios e tempestades. Pensa comigo uma coisa, nós estamos no século 21. Em pleno século 21, você, por exemplo, vai fazer uma viagem, você chega lá no Google e diz assim, qual é o clima que está, por exemplo, eu quando vou a Petrópolis, quando eu ia a Petrópolis, né? Agora a gente está nessas situações, não tem como ir, mas eu gosto muito da cidade de Petrópolis, então sempre que eu ia para lá, o que eu fazia? Pegava o celular, jogava lá no Google, clima hoje, clima agora em Petrópolis. Então eu sabia se estava ventando frio, se estava chovendo, se estava claro, se estava sol, se estava chuva, se estava... Então eu me preparava conforme aquilo, eu já sabia como é que deveria ir, ou encapotado, ou apenas com um casaco mais leve. Imagina que isso, nos dias atuais, falha. Quantas vezes você já viu aí o clima dizendo, olha, vem uma frente fria aí, vai fazer um frio, e faz um calor horroroso. Irmãos, nós estamos há 3.200 anos atrás. 3.200, 3.250 anos atrás. Eu, pelo menos, eu não concordo com algumas pessoas que dizem, por exemplo, de que Moisés se utilizou de materiais originários de outros povos para fundamentar a sua lei, né? Ele usou como base. Ainda que tenha uma similaridade inequívoca com relação a alguns povos, eu não sei de um povo que teve essa história de sua lei ter sido escrita em uma montanha e que essa montanha ela tinha relâmpagos, trovões, uma tempestade violentíssima e que Moisés não morreu, não chegou molhado, não chegou descabelado, não chegou em nada. Isso era Deus mostrando sua soberania, a sua supremacia. Ele não é como os deuses do Egito. E olha que situação Moisés estava vivendo. Estava guiando um povo que estava deixando um Egito idólatra e estava se dirigindo a uma Canaã idólatra. Perceba a profundidade e o drama desse tipo de coisa. Então não é fácil não, meu irmão, não é simples não. Então você vê comigo que Deus está dizendo a Moisés o seguinte, eu quero que esse povo entenda que comigo as coisas serão também debaixo de temor e respeito. Então, primeira coisa, não quero que cheguem perto do monte. Ninguém pode chegar perto do monte, porque se chegar perto do monte será morto. E você pode perceber que o texto ele nos diz que eles serão mortos. Veja bem, tenham cuidado, versículo 12, tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Irmão, você já viu um monte tocando corneta, meu irmão? Você já viu um monte tocando trombeta? Existe uma versão bíblica, se eu não me engano é uma versão de uma Bíblia judaica, que ao invés de dizer que havia, na verdade, trovões e raios, ele diz que havia, na verdade, trovões e tochas de fogo que passeavam pelo monte, que rodeavam o monte. E junto com isso não havia trovões no sentido dos barulhos que nós ouvimos, porque o barulho do trovão é um barulho padrão. Uma trovoada não se parece com o toque de um chofar, não se parece com o toque de uma trombeta. O que nós estamos tendo aqui, para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, como eu creio, isto se chama teofania. Isto é uma manifestação sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus está dizendo àquele povo que está lá embaixo no acampamento, esqueçam o passado de vocês. Vocês estão debaixo da autoridade de um novo Senhor, de um novo Rei. Lembrem-se que
O texto que nós lemos semana passada, de Êxodo 12, 38, 37 e 38, é bom sempre lembrar, ele diz assim: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Olha bem, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, ok? 600 mil homens. Por causa desse cálculo, a gente pode chutar que haveria 2 milhões de pessoas por baixo. 2 milhões de pessoas. Mas um detalhe do verso 38 que é importante lembrar. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles. Além dos grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Vocês estão entendendo? Deus está se manifestando através daquela teofania no Monte Sinai para que tanto os israelitas quanto os estrangeiros que estavam ali temessem. E que este temor os levasse a uma conversão, a uma entrega, a uma devoção voluntária. Porque havia toda uma possibilidade de que a corrupção espiritual estava na cabeça daquele povo. Corrupção espiritual essa, né, meu irmão, que fica muito fácil saber que aconteceu. Eu queria ler para você, terminando o nosso tempo aqui, o texto de Deuteronômio. Você pode abrir a Bíblia para mim? Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler 8 versículos. Deuteronômio 4, versículos 32 ao 40. Olha que texto magnífico que deve ajudar a gente a interpretar melhor a lei dos 10 mandamentos que nós estamos estudando desde a semana passada. Olha o que Deus diz através da pregação de Moisés. Estamos em Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio, esse nome tem a ver com a segunda lei. Isso é na versão ocidental. Na versão bíblica judaica, ela tem outro nome. Muito bem. Nesta segunda pregação, que é a última de Moisés, Moisés então faz um apanhado geral de o que Deus fez com ele, através dele e por ele junto ao povo. Perceba o amor e o desejo de Deus de que o seu povo esteja junto com ele. Eu fiquei maravilhado lendo esse texto e acho que você também vai ficar. Perceba que coisa linda, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Olha, irmãos, está juntando os pedaços? Está conseguindo entender a linha de pensamento que o pastor está adotando? Olha Deus falando, tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Palavra que o século 21 odeia. Palavra que o século 20 e 21 detestam. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo
E vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. O povo ouviu a voz de Deus. Perceba, o povo discerniu que alguém estava falando, não eram relâmpagos e trovoados e apenas as trombetas. A voz do Eterno, Hashem Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falava com eles. Isso é Moisés dizendo, vocês ouviram as suas próprias palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados. Que coisa linda, cara. Porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles. Olha, espetacular isso, cara. Espetacular isso. Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Deus foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Para expulsar de diante de vocês, olha, nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Outra vez, não há nenhum outro. Cara, que coisa espetacular, meu irmão. É muito, muito, muito bonito isso. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. O que dizer? O que dizer de um Deus que faz isso com o seu povo? O que dizer de um Deus que cativa o amor de sua própria nação? Ele está ensinando o temor. Ele está ensinando esse pessoal a compreender de que eles estão deixando de ser apenas um povo para se tornarem uma nação santa. Lembra da semana passada? Uma nação santa e um reino sacerdotal. São 9 horas da noite. Hoje a gente perdeu algum tempinho aí por causa de problema técnico, mas Deus sabe de tudo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você cative o seu coração a estudar mais um pouquinho. Sugira isso aos seus amigos, aos seus irmãos na fé, ou aquelas pessoas que têm fome e sede da palavra, para que nos acompanhem aqui às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Lembrando novamente, por favor, dá uma ajuda para a gente aí, dá um pulo lá no YouTube, lá no Tabernáculo da Paz e faz a sua inscrição, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos para nós podermos usar mais uma plataforma de transmissão da Palavra de Deus, tá bom? Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o meu Deus, o Deus de sua casa, nos abençoe essa semana. Até domingo, às 5 horas da tarde, na transmissão. Eu me lembrei, antes de terminar. O decreto que iria liberar as igrejas de funcionarem normalmente em São João de Meriti, não vai ser editado para esta semana. Segundo a conversa que o prefeito teve com a equipe dele e com a gente, né? Eu fui um dos que fui convidado a estar nessa reunião, nos pediu tempo, um pouco mais de tempo, para que algumas coisas se acerquem aqui em São João de Meriti, para que as igrejas sejam definitivamente liberadas. Então, acreditamos que talvez mais uma semana, mais 15 dias, a gente vai poder abrir efetivamente o templo para os cultos presenciais, tá bom? Enquanto isso, estamos aqui nessas nossas lives, tá bom? Shalom, shalom, Deus te abençoe. Até domingo, 5 horas da tarde. Grande abraço.